O tema hoje é Jesus e a bênção da liberdade financeira. Meu Deus, usa o teu filho para a glória do teu nome, que a tua palavra seja instrumento de edificação, de compreensão, de confronto, seja remédio para a nossa alma, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento, povo lindo que vai morar no céu. Irmãos, logo no começo eu estava me sentindo, quando em um dia eu fui pedir ao pastor Cleófas, para me ensinar a pregar. Aí eu me lembro que a gente foi lá na igreja, pastor? Aí era só eu e o pastor. Eu estava me sentindo daquele jeito, só que graças a Deus eu já vi bastante gente chegar aqui, muitas pessoas têm chegado. A minha admiradora também, a admiradora da minha mensagem está aí também, a minha sogra, dona Nenê. A maior admiradora da minha mensagem, pastor. Um dia desse a gente estava assistindo um filme, Aí ela disse assim, não, eu prefiro escutar o irmão Leandro do que esse filme aí, ele prega melhor. E o filme era bom, então o negócio é bom mesmo. Irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Me sinto muito feliz em poder estar aqui ministrando a palavra de Deus para os irmãos. Como o pastor disse, nós estamos em uma campanha onde tem por tema Jesus, a fonte de todas as bênçãos. E hoje nós estamos, eu acho que é a quinta semana, pastor? Eu acredito que seja a quarta ou a quinta semana, e nós iremos conversar um pouquinho com vocês sobre Jesus, a suficiente provisão ou a bênção da liberdade financeira. É uma das bênçãos que Jesus tem para a sua igreja, de muitas outras bênçãos que já foi ministrada aqui, e eu creio que o Senhor ainda quer nos ministrar. Oi. O Senhor ainda quer nos ministrar mais essa noite. Meus queridos, vamos logo para a palavra de Deus, porque logo mais estaremos comemorando o aniversário da minha sobrinha Esther, então eu não quero me alongar muito. A mensagem é muito complexa, talvez seja a mensagem mais complexa dessa campanha, não é, pastor? É a bênção da liberdade financeira. Devido a todas as distorções que já se fizeram em torno deste tema. Mas abramos nossas Bíblias no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E diante da complexidade do texto, pastor, eu já quero lhe dar a liberdade, no espírito, para posteriormente, se o senhor vê algum erro nesta mensagem, o senhor tem liberdade para ensinar a forma correta, como nosso pastor, porque perto do senhor eu me sinto como o apóstolo Paulo, aos pés de Gamaliel, quando jovem. Meus queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mais uma vez, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero começar esta mensagem fazendo uma breve introdução sobre o tema prosperidade, É sobre isso que nós iremos falar nesta noite. E eu quero já começar falando para você que existe uma diferença entre riqueza e prosperidade.
E eu estou falando aqui da prosperidade bíblica, pois muito tem se confundido prosperidade com riqueza. Dentro do meio evangélico, a gente vê muitas contradições em torno desse tema, pois tem uns que dizem que todos os crentes devem ser ricos. Outros dizem que todos devem ser pobres para não se desviar. Mas, de antemão, eu quero lhe dizer que Deus não prometeu para ninguém que todo mundo seria rico. Mas Ele prometeu prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é uma palavra que vem do hebraico, tesalek, que significa ausência de necessidade. Ou seja, harmonia em todas as áreas de nossa vida. Prosperidade bíblica é isso, é você ter harmonia em todas as áreas de sua vida. Porque prosperidade não diz respeito só a finanças, só a riquezas, só a dinheiro, até porque esses termos são relativos. Por exemplo, porque o que pode ser muito dinheiro para mim, talvez seja pouco para o pastor Cleófas ou para outra pessoa. Tem gente que ganha, por exemplo, R$2.000 e diz que está nadando em dinheiro, está rico. Tem outros que ganham R$10.000 e dizem que está passando por necessidade. Então, isso são termos relativos. Quando nós falamos de riqueza, de abundância e de finanças, né? O que vem a ser muito para uns, para outros pode ser pouco. E nós sabemos que existem vários tipos de prosperidade. Prosperidade de conhecimento. Tem gente que é próspero em conhecimento, como o rei Salomão. Tem gente que é próspero financeiramente, tem gente que é próspero fisicamente. Ele tem uma vida saudável, ele é próspero espiritualmente, tem uma vida, um relacionamento saudável com o Eterno, com Deus de Israel, com Yahvé. Prosperidade não diz respeito só a finanças. Tem gente que acha que prosperidade é você ter riquezas. E como eu já falei, riqueza é totalmente diferente de prosperidade. Uma pessoa próspera, ela tem que ter harmonia, uma vida harmônica em todas as áreas de sua vida. A riqueza é apenas um dos pilares da prosperidade. E como eu lhe falei, riqueza é relativo, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, eu acredito que, se eu não me engano, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, ele diz: tendo com que se vestir e com que comer, estejais com isso satisfeito. Ou seja, ele está falando ali de vestimento, mas também de moradia e de alimento. Ou seja, você tendo onde morar, com o que se vestir e o que comer, estejais com isso contente. Isso aí já nos fala de um dos princípios da prosperidade, a gratidão, que, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho também sobre ela. Então, essa é a verdadeira prosperidade, a ausência de necessidade. Nós sabemos que, pela Bíblia, o homem, ele é composto de 3 áreas que constituem um único ser: corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem é um espírito que possui um corpo, que possui uma alma e que habita em um corpo. O pecado, ele desestruturou todas essas áreas da vida do homem. Lá no Éden, começou com Adão. Tudo começa no Éden. Adão, ele peca, e por causa do pecado de Adão, todos nós, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, pecamos em Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos em Adão. Nós já nascemos em uma estrutura de pecado. Ou seja, nós já nascemos com um espírito desconectado, desligado de Deus. O homem é o quê? Como eu falei, um espírito. E esse espírito que habita em um corpo está desligado, desconectado, sem relacionamento com Deus, porque ele nasceu em pecado.
E o pecado que eu estou falando aqui é o pecado de Adão, o pecado da desobediência. Adão desobedeceu quando Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão peca, ele acaba transferindo esse pecado para o homem, e por causa do pecado, o homem teve seu espírito afetado, seu espírito foi desconectado, ele perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. O seu corpo, a sua alma, foi desestruturada com pensamentos negativos, com a escravidão da sua vontade, porque o homem ele não tem liberdade, ele acha que tem liberdade, mas ele vive uma falsa liberdade, porque ele é preso ao pecado, ele só faz aquilo que agrada a sua carne, e não consegue se libertar, e ainda diz que é livre. Como é que ele é livre? Que não consegue se libertar do fumo, não consegue se libertar do álcool, não consegue se libertar da prostituição, não consegue se libertar de toda espécie de vício, daquilo que contraria a vontade de Deus, dos mandamentos do Senhor que foram escritos no coração do homem, que se resume no amor, porque aquele que ama ao seu próximo não faz mal, e assim ele cumpre toda a lei. Porque a lei está baseada no amor. E ele também teve o seu corpo desestruturado com o pecado. O homem ele não foi feito para envelhecer, não foi feito para adoecer, ele foi feito para viver eternamente. O homem ele foi feito para viver em prosperidade. Adão foi o homem mais próspero que já existiu. Porque Adão era perfeito no seu espírito. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus ele vinha ao cair da tarde e conversava com Adão, ensinava Adão, se comunicava com Adão, se relacionava com Adão. Adão tinha um espírito próspero. Adão ele tinha uma alma próspera, porque os pensamentos de Adão eram positivos. Adão ele não era preso às suas vontades. Adão ele só queria fazer aquilo que agradava a Deus, porque a alma de Adão era próspera. Adão ele tinha um corpo próspero, porque Adão ele tinha saúde, não lhe faltava nada, porque tudo estava ao seu alcance lá no Éden. Adão ele não adoecia, Adão ele não envelhecia, Adão era um homem próspero. E é essa prosperidade que Deus, através de Jesus, lá na cruz, ele quer dar de volta ao homem, porque o homem perdeu essa prosperidade, meu pastor. Na queda lá no Éden, ele perdeu, ele foi desestruturado, ele perdeu a prosperidade que Deus criou para que ele vivesse. Ou seja, existe uma promessa na Bíblia, não para você ser rico, mas para você ser próspero. E essa promessa não cabe só a um, não é só ao pastor nem a sua pastora, é a todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e o recebem como único e suficiente Salvador. A promessa é para todos. Promessa de prosperidade não é só para uns. A riqueza, sim. Tem uns que ficam ricos, outros que ficam pobres. Nem todos vão ficar ricos. Mas a prosperidade é para todos. Prosperidade é a ausência de necessidade. Essa ausência de necessidade, eu quero profetizar que vai chegar na tua vida. E que todas as áreas da tua vida serão prósperas. Você vai ter um espírito próspero. E se você crer, levante a sua mão, que eu estou profetizando sobre a sua vida, na unção do Espírito Santo, que está aqui neste momento. E eu quero profetizar que você será próspero, em nome de Jesus. Olhe para seu irmão e diga: eu vou ser próspero. Melhor, diga: eu sou próspero, porque você é crente. E nós temos que tomar posse dessa prosperidade. Prosperidade é como um batismo para o Espírito Santo, não foi prometido só para mim, foi prometido para todos. Todos nós temos que receber, temos que tomar posse dessa prosperidade. O homem ele foi criado para viver em prosperidade, e a cruz de Cristo nos garante isso. E não só prosperidade espiritual, não só prosperidade da alma, mas prosperidade também na carne, prosperidade material. Ele foi feito para que nós tenhamos nossas necessidades financeiras providas também. Ou você vai me dizer que ser pobre é bom? Né? Tem gente que fica pregando a pobreza, pastor, como se a pobreza fosse uma virtude, como se fosse bom você não ter dinheiro para comer.
Como se fosse bom você não ter dinheiro para se vestir. Como se fosse bom você não ter dinheiro para pagar uma escola para o seu filho, ou simplesmente para comprar uma farda, uma roupa, um material escolar. Tem gente que fica pregando isso como se fosse uma virtude. Mas isso, segundo a Bíblia, não é virtude. Isso é um estado que o homem vive, mas que ele pode sair desse estado. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos libertou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós, se pregando na cruz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sendo pendurado ali no madeiro, ele quebrou todas as maldições que estavam sobre nossas vidas, porque nós vivíamos em desobediência, e por nós vivemos em desobediência, aquelas maldições que estavam escritas lá em Deuteronômio, no capítulo 28, estavam sobre nossas vidas como consequência do pecado. Eu estou errado, pastor? Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições. E todo homem está debaixo de maldição. E para que essa maldição seja quebrada, e para que ele venha viver em prosperidade e não apenas em riqueza, porque tem gente que acha, já sou rico, então não preciso de Jesus. Você é rico, mas você não é próspero. Quantos milionários tem por aí vivendo uma vida miserável diante de Deus? Filhos viciados em drogas, na prostituição, desobedientes aos pais, sem amor, sem carinho. Isso é prosperidade? Ele pode ser rico, mas não era próspero. Mas deixa eu te falar a história de um homem que era rico e próspero. Eu acredito que, fora Adão, esse homem talvez tenha sido o homem mais próspero da Bíblia. Eu estou falando de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. E também rico. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. E naquela época, meu amado, o livro de Jó, que foi o primeiro livro escrito da Bíblia, talvez por Moisés, ele vivia em uma época que só existia o Oriente, não existia nenhuma outra sociedade. Então, quando eu digo que Jó era o homem mais rico do Oriente, eu quero dizer que ele era o homem mais rico do mundo. Não existia, na época de Jó, homem mais próspero e mais rico do que Jó. Porque Jó, além de ser rico, além de ter muitos empregados, muitas posses, como a Bíblia vai dizer, ele também tinha prosperidade. Porque Jó, ele, além de não ter ausência de necessidade, inclusive na área financeira, ele não deixava o dinheiro ter ele. Ele que tinha o dinheiro. Porque a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não significa dizer que você não pode ter dinheiro. Mas você não pode deixar o dinheiro ter você. Você ter o amor ao dinheiro, ser preso a essas coisas materiais. E Jó, ele era tão desprendido que Deus disse assim a Satanás: vai lá. Porque Satanás tinha dito a Deus que Jó só obedecia a ele porque Deus encheu ele de bens e de riqueza. Aí ele disse, vai lá, tira tudo que ele tem, só não mexe na vida dele. E Jó, ele permanece íntegro diante de Deus, mesmo depois de ter perdido tudo, porque o coração de Jó não estava aqui na terra. Jó não era preso às coisas materiais. O que eu quero dizer para você essa noite é que se você permanecer preso às coisas daqui da terra, quando Jesus voltar, você não vai subir para ser galardoado lá nas bodas do Cordeiro. Porque para você subir, você tem que se desprender das coisas materiais. Tem pessoas que não conseguem, meu pastor, perder às vezes um pouquinho de nada, de qualquer coisa, ele quer se desviar. Tem gente que às vezes estava se dando bem no emprego, aí ficou desempregado, aí já acha que aquilo é motivo para se desviar. Porque tem muita gente, através de uma pregação falsa de prosperidade, que prega dizendo assim, olha, venha para a igreja para você ser abençoado, que Deus vai fazer você ficar rico, que Deus vai lhe dar um carro, vai lhe dar, enfim. É como se fosse uma barganha com Deus. Venha, ou se não der para receber. Aí o povo vem, o povo dá, e no final, o povo não recebe. É o que acontece? Se desvia. E quando recebe, porque Deus é misericordioso, e perde, se desvia também.
Quantos testemunhos o pastor Cleófas já contou de pessoas que foram curadas lá na Igreja Nacional, ali na cidade do Espírito Santo, que as pessoas recebiam curas e milagres sobrenaturais, e depois que recebiam um milagre, se desviavam. Não é, pastor? As pessoas não estavam firmadas em Cristo, estavam firmadas nas coisas materiais. E para nós sermos prósperos, nós temos que ter a nossa fé em Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou nem olhando para esboço, irmão, porque, como eu vi a hora, eu quis só resumir aqui a mensagem. Mas isso nos fala de quê? De prioridade. Eu me lembrei agora de um texto, lá nos evangelhos, que eu acredito que tem mais de um evangelho, falando do jovem rico, que os pregadores que pregam a pobreza, né, que, como virtude, eles usam esse texto para dizer que aqueles que vêm a Deus têm que vender tudo o que tem, porque senão não vai ser salvo, porque a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A Bíblia não tá usando isso como regra, né? Tem um dizer no meio teológico que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso aí é você pegar um texto isolado e querer aplicar isso como se isso fosse uma verdade para todos os crentes. Quando, na verdade, a visão geral da Bíblia não diz isso. Não é pecado, eu não estou falando que é pecado você ter riqueza, porque a Bíblia é cheia de homens ricos. Nós vemos a vida de Jó, como já falei. Nós temos Abraão, temos Salomão, temos o rei Ezequiel e tantos outros, Isaac, tantos outros homens de Deus que eram ricos. Além de ter prosperidade, eles tinham riqueza. Só que o coração desses homens não estava preso nas suas riquezas. Deus, quando ele abençoa alguém financeiramente, ele não lhe abençoa só porque ele quer que você seja abençoado. Ele lhe abençoa para que você tenha um coração generoso para abençoar outros à sua volta, para que você seja bênção para o reino de Deus na vida de outras pessoas, inclusive no ministério da igreja. Agora, tem gente que é egoísta. E por causa do seu egoísmo, de querer só para você, às vezes de querer aquilo por intenção errada, Deus acaba não dando. Porque para você receber qualquer promessa, você também tem que cumprir com os princípios de recebimento daquela promessa. Por exemplo, para você ser abençoado, segundo Deuteronômio, capítulo 28, o que é que você tem que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro requisito para você ser próspero. E eu estou falando de prosperidade não só financeira, para você ser próspero em todas as áreas da sua vida, porque lá no texto vai falar de bênçãos materiais, mas também de bênçãos espirituais, inclusive de livramento da segunda morte. Então, para você ser próspero em todas as áreas da sua vida, o primeiro requisito é você obedecer a palavra de Deus. É você ter uma vida regenerada, viver na praticidade do Evangelho. Esse é o primeiro requisito para você receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Além disso, se você quer ser abençoado financeiramente, também existe princípio. O primeiro princípio é o princípio do trabalho. Como é que você quer ser abençoado financeiramente, mas não quer trabalhar, pastor? Não tem condições. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Como é que um preguiçoso vai ser próspero? Para você ser próspero, você tem que ter, eu estou falando agora, financeiramente. Para você receber provisão financeira na sua vida, você tem que se disponibilizar. Não vai acontecer de maneira sobrenatural. É claro que a Bíblia também fala, pastor, de milagres financeiros. A gente vê o azeite da viúva, da viúva de Naim, Deus multiplicando o azeite dela. A gente vê o profeta Elias fazendo um milagre na vida de outra viúva, eu acho que é de Sunem, onde multiplicou ali o azeite e a farinha. A gente vê, enfim, vários milagres na Bíblia, de milagres financeiros, que aquelas pessoas se tornaram prósperas financeiramente. Eu não sei se elas continuaram ricas, né?
Porque tem gente que às vezes recebe a riqueza, mas dentro de si, ela é presa ao espírito de pobreza. Ela tem uma vida limitada. Através de suas crenças limitantes, ela acha que aquilo não é para ela, eu não posso. Tem gente que já teve a mente tão caracterizada, tão batida, que pobreza é uma virtude, que ele tem até medo de dinheiro. Tem gente que tem medo de ter dinheiro, porque acha que se tiver dinheiro vai se desviar. Então, se ele vai se desviar por causa do dinheiro, porque ele não é crente, ainda não foi regenerado. Você não tem que ter medo do dinheiro. Você pode ter dinheiro, você só não pode deixar o dinheiro ter você. Então, o primeiro princípio é esse, é o trabalho. O texto de Deuteronômio, ele promete não suprir suas necessidades financeiras de maneira milagrosa, mas ele promete abençoar o fruto do teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Então, se você quer ser abençoado financeiramente, comece trabalhando, comece mudando essa mentalidade de preguiçoso e se disponibilizando para o trabalho. Comece fazendo currículo, vá procurar trabalho. Esse é o primeiro princípio, é trabalhar. Que Deus vai abençoar. E trabalhar, pastor, de maneira honesta. Você não tem que ir para uma empresa, porque quando Deus bota a gente em um determinado lugar, não é só para a gente ganhar dinheiro, não. Ele bota a gente lá para a gente cumprir o propósito do reino, para a gente ser diferença naquele lugar. Eu não estou na guarda municipal, por exemplo, não é só para ser guarda, para proteger um patrimônio público, não. Eu estou lá para influenciar os meus companheiros de trabalho. Eu estou lá para ser luz do mundo. Eu estou lá para propagar o reino de Deus, para ser exemplo do evangelho com a minha vida. Então, o primeiro princípio é esse, o trabalho. Entenda, trabalhar de maneira honesta, trabalhar de maneira correta, cumprindo o horário, fazendo o melhor, fazendo mais do que foi mandado. Com certeza, você será bem reconhecido. Porque a Bíblia, quando orienta o servo a trabalhar para o seu Senhor, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito. Seja a diferença onde quer que você esteja. Se você trabalha no campo, trabalhe diferente. Se você trabalha na cidade, trabalhe diferente. Porque você será abençoado na cidade quanto no campo. É isso que promete o texto. Bênção sobre nossas vidas. E o segundo princípio para a gente ter uma vida financeira abençoada é generosidade. Lucas capítulo 6, versículo 38, ele fala: dá. O senhor consegue citar, pastor, o texto? Cita aqui no microfone. Dá e dá-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Glória a Deus. Quanto pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Queridos, generosidade. Nós temos que ter um coração generoso. Nós temos que deixar esse espírito de mesquinhez. Se você quer ser próspero, comece sendo generoso. Para você ser generoso, você não precisa ter muito dinheiro, nem ter muitas riquezas. Você é generoso no simples. A generosidade é um negócio que mais marca. E é onde Deus tem mais trabalhado na minha vida. Porque eu confesso para vocês que era difícil cumprir esse princípio de generosidade, porque eu era um cara muito egoísta. Minhas coisas eram só minhas. Eu não queria dar nada para ninguém. Aí, só que você vai estudando, né? Deus vai lhe moldando. É por isso que a gente fala de cura interior, né, pastor? Onde muitas pessoas criticam também cura interior, porque acham que quando um crente se converte, ele já vem curado. Ou seja, porque Deus já fez a obra ali. Ele se converte, mas ele tem que ser trabalhado. Ele se converteu, o espírito dele foi religado a Deus. Ou seja, ele passou a ter relacionamento, mas só que a alma dele ainda traz todas as feridas. E essas feridas devem ser tratadas. Porque eu era crente há não sei quantos anos e era egoísta. Ou seja, uma ferida não tratada que precisava ser tratada. E como é que a gente trata essas feridas? Através da palavra de Deus. Isso se chama o quê? Cura interior. Então, o terceiro princípio para nós termos uma vida financeira próspera é gratidão.
Gratidão é a chave, pastora. Realmente, gratidão é a chave. O que a gente vê aí são pessoas que vivem uma vida ingrata. Deixa eu ler aqui, 1 Tessalonicenses. Leia aí para mim, pastor. Capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, estáis gratos em tudo. Tem gente que só sabe murmurar. Fica olhando o terreiro do outro, se achando menos abençoado. Isso aconteceu com Asaf, aconteceu com os filhos de Israel, lá no texto de Malaquias. Eles começaram a ver a vida do ímpio, eles achando que os ímpios que não obedeciam a Deus prosperavam e ele não, e acabavam perdendo a bênção por ingratidão. Porque eles só viam a riqueza, mas não via a prosperidade. Deus fez Asaf ver e o povo de Israel que eu farei uma diferença. A diferença vai ser no juízo final. Meu filho, você tem uma vida eterna para viver pela frente. Aquele ímpio, ele está vivendo uma vida de aparência, uma vida que aos seus olhos é uma vida boa, mas o final da vida dele é a morte. Você é próspero, porque você foi reconectado ao eterno. Então seja grato por tudo. Seja grato pela sua família. Seja grato pelos seus filhos, pela sua comida, pela sua casa. Você tem que ser... O terceiro requisito da prosperidade é gratidão. Em quarto lugar, honra. Honra. Honra é só aqui dava uma mensagem. Eu poderia falar sobre os resultados da honra, né? Eu peguei um texto aqui, em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 17, que fala sobre... veja aí, pastor, eu acho que é... Sim. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu que também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual reteve comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Pronto. Essa era uma mulher rica que morava em Sunem, na época de Eliseu. E essa mulher era muito importante na sociedade a qual ela vivia, só que ela não tinha filhos. E o esposo dela já era um homem idoso, segundo a Bíblia. Só que essa mulher, ela honrou ao profeta, fazendo para o profeta uma casa, um quarto, que nem eu estava querendo fazer para o pastor Cleófilo aqui no lado da nossa casa. Ela honrou o profeta e foi abençoada. E como resultado da sua honra, ela teve frutificação. A gente vê isso em 2 Reis, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Lê aí, pastor. Resultado da honra, frutificação. E ele disse, esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Ou seja, ela frutificou, gerou um filho. A mulher que não podia ter filho, teve filho, como resultado da honra. Primeiro resultado da honra, frutificação. Segundo resultado, ressurreição. 2 Reis, capítulo 4, versículo 34 ao 37. Subiu e deitou-se sobre o menino e pondo-a sobre a boca, sua boca e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu, depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Ou seja, ressuscitou. O menino que havia morrido ressuscitou como resultado da honra. Quem honra ao Senhor e quem honra também aos seus irmãos tem ressurreição. Tem bênção sobre as suas vidas. Terceiro resultado da honra,
restituição. 2 Reis, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: fazei restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Só não contei, irmãos, a história dessa mulher, né? Dessa mulher de Sunem, por causa do tempo. Mas essa mulher, em uma determinada época, ela perdeu tudo que ela tinha, saiu da terra de Israel e foi para outra terra. Quando voltou, estava sem nada. Só que como ela honrou o profeta já havia morrido, o rei ouviu falar da história dela através de Geazi. E quando viu a mulher, restituiu tudo de volta. Tudo que ela chegou lá sem nada, a mulher que era rica chegou pobre. Quando o rei ouviu falar da história dela, ela foi restituída. E tudo isso como resultado da honra. Então, se você quer ser próspero financeiramente, cumpra com esses princípios e com certeza o Senhor irá abençoar a sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.